Olá, meninos. Bom, estou aqui para que a gente possa concluir a correção das unidades 3 e 4, né? Que foi a única coisa que ficou faltando, porque na nossa aula online não deu tempo da gente fazer essa correção. Então, nós vamos concluir para que vocês, então, possam revisar essa correção, possam ver se ficou ainda alguma dúvida, para amanhã, então, realizarem a nossa avaliação global. Vamos lá? Na unidade 3, a correção começa na página 342, que é esse jogo rápido que tem aqui. Primeira pergunta fala o seguinte: você conhece algum animal que se camufla? Qual? Então, você teria que dar exemplos de animais explicando como é a sua camuflagem. Por exemplo, urso polar no gelo, diversas espécies de sapos e rãs que se camuflam nas plantas imitando a cor das folhas, algumas espécies de camaleão, algumas espécies de polvos, o leão na savana. Então você poderia descrever qualquer exemplo, mas explicando como seria essa camuflagem. E na questão 2, quais animais você conhece que imitam outros para serem confundidos? Qual a vantagem dessa adaptação? Então, a imitação, primeiro quais, né? Aqui o exemplo que fala é da cobra coral falsa e cobra coral verdadeira, né? Qual é a vantagem no caso da cobra coral? A falsa coral não é venenosa, mas ela tem uma coloração muito parecida com a cobra verdadeira, né? A coral verdadeira, que é venenosa. Então, qual é a vantagem para a cobra coral falsa? Ela passa, né, essa impressão de ser venenosa, e aí com isso ela consegue afastar os seus predadores, ok? Agora nós vamos para a página 348. Página 348 até a 351, eu pedi para fazer todos os exercícios. Vamos lá, então. O que são relações ecológicas harmônicas? Cite dois tipos com os respectivos exemplos. Então, vamos lá. Relações ecológicas, se são harmônicas, significa que não há prejuízo para nenhum indivíduo envolvido. E essas relações ecológicas, né, as harmônicas, elas podem ser de dois tipos: intraespecíficas, se forem indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, se forem de espécies diferentes. Mas, por ser harmônica, significa que nenhum ser vai sofrer prejuízo e pelo menos um vai ser beneficiado. E os tipos? Vocês poderiam colocar mutualismo, e aqui tem um exemplo, protozoário e o cupim. E o comensalismo, como o tubarão e a rêmora. Vamos lá para a questão 2. São exemplos de relações ecológicas desarmônicas: canibalismo, predação e parasitismo. Explique cada uma dessas relações citadas, exemplificando cada caso. Meninos, vamos lá. Canibalismo, desarmônica intraespecífica, ou seja, seres da mesma espécie, aonde um dos organismos utiliza o outro como alimento. Exemplo, as aranhas ou louva-a-Deus. Predação, que eu também posso chamar de predatismo, é uma relação interespecífica, ou seja, espécies diferentes, aonde uma espécie é chamada de predadora e a outra de presa. E a espécie predadora caça e mata a presa, né? Um exemplo, o leão e a zebra. Parasitismo é também uma relação entre espécies diferentes, interespecífica, aonde uma espécie é chamada de hospedeira. E essa espécie hospedeira, ela serve de abrigo e fonte de alimento para outra espécie que vai ser a parasita, né? E quem é que vai se beneficiar? O parasita, porque o hospedeiro se prejudica. Exemplo, as pulgas e os ratos.
Questão 3 fala aqui do peixe-palhaço e das anêmonas. E aí pergunta o seguinte: qual é o tipo de relação ecológica que existe entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar? Justifique sua resposta. A relação ecológica é a protocooperação. Por quê? Porque os dois estão se beneficiando. Peixe-palhaço recebendo proteção e alimento, quando vive entre os tentáculos da anêmona do mar. E a anêmona se beneficia conseguindo os restos de alimentos que o peixe-palhaço deixa, né, quando ele se alimenta, ok? Questão 4 é para marcar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Se dois animais vivem juntos, unidos fisicamente e ajudam um ao outro, temos um caso de mutualismo, isto é, correto. Se dois seres vivem juntos, com um deles se beneficiando dessa convivência e o outro não sendo prejudicado, temos um caso de comensalismo, isso também é correto. Se um indivíduo vive no corpo de outro, do qual retira seu alimento, temos um caso de inquilinismo. Não, isso é falso, né? O indivíduo vive no corpo do outro retirando o alimento é um caso de parasitismo e não inquilinismo. Inquilinismo envolve abrigo. Uma espécie se beneficia e a outra não é prejudicada. Aqui no parasitismo, o parasita está prejudicando o hospedeiro, ok? Vamos lá. Aqui nós temos que relacionar as colunas. Então, relação ecológica entre peixe-piloto e tubarão. Relação de comensalismo. Os líquens, que são associações de algas e fungos. Mutualismo, eles precisam estar unidos fisicamente. O peixe-agulha e o pepino do mar. Aí já é uma relação de inquilinismo, porque o peixe-agulha entra no pepino do mar para poder se esconder, né, dos seus predadores. E o pássaro anu com o gado é uma relação de protocooperação, aonde o pássaro vai conseguir seu alimento retirando os parasitas do gado. E com isso o gado se livra dos parasitas. Vamos lá. Questão 6. No texto, há vários exemplos de diferentes relações interespecíficas. Cite 4 delas, relacionando-as ao exemplo do texto e explique-as em termos de benefício ou prejuízo para as espécies envolvidas. Então, você fez a leitura do texto e aí quais são essas 4 relações que nós podemos ver? Vamos lá. Pulgões e orquídeas é uma relação de parasitismo, onde os pulgões se alimentam da seiva produzida pelas orquídeas, então eles estão prejudicando as orquídeas. Segunda relação, joaninhas e pulgões, relação de predatismo ou predação, onde as joaninhas se alimentam dos pulgões. Então a joaninha é beneficiada, o pulgão é prejudicado. Terceira relação, abelhas e orquídeas, é uma relação de mutualismo. Por quê? Porque as abelhas polinizam as plantas e lhes garantem variabilidade genética por meio da polinização cruzada, ok? Última relação, abelhas com abelhas, onde existe a competição. Diferentes espécies de abelhas vão competir pelo mesmo pólen nas flores das orquídeas. Na questão 7, vem dizendo que uma espécie animal A, produtora de substâncias tóxicas, tem cores de advertência. Cor de advertência a gente chama de aposematismo. Mas essa cor de advertência facilita, então, seu reconhecimento, né, como perigoso para o predador. Por outro lado, uma outra espécie B que não é tóxica também apresenta essas cores e os predadores também a evitam. Assinale a alternativa que define o modelo de adaptação da espécie B. E aí nós poderíamos afirmar que é a resposta C. O mimetismo é o fenômeno, né, desempenhado pela espécie B, porque do animal da espécie A é o aposematismo.
Vamos para a tarefa agora. Considerando as relações de protocooperação, predação, inquilinismo e mutualismo, indique se os organismos são prejudicados, beneficiados ou afetados pela relação em cada situação. Vamos lá então. Na protocooperação, ambos são beneficiados. Na predação, uma espécie se beneficia e a outra é prejudicada. No inquilinismo, uma espécie se beneficia e a outra não é afetada. E no mutualismo, ambos são beneficiados, ambas as espécies se beneficiam, ok? Questão 2. O que são relações ecológicas desarmônicas? Cite 2 tipos e exemplifique cada caso. Vamos lá. Desarmônica, da mesma forma que a gente já viu nas harmônicas, entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes. Se é desarmônica, pelo menos um indivíduo é prejudicado. 2 tipos de relação ecológica desarmônica: predatismo ou predação. Aí a gente tem aqui um exemplo: o gavião e a serpente, ou o leão e a zebra. E parasitismo, o exemplo: lombriga e o homem. Questão 3. Os pulgões são insetos que retiram água e açúcar da seiva que as plantas fabricam. Quando absorvem esse líquido em abundância, eliminam o excesso, que é aproveitado por formigas. As formigas protegem os pulgões das joaninhas, que costumam se alimentar deles. Sobre os seres vivos envolvidos nessas intrincadas relações ecológicas, o que é correto afirmar? Vocês poderiam afirmar que as formigas competem com as joaninhas. Por quê? Porque elas estão protegendo os pulgões. Mas a joaninha quer se alimentar deles, então elas estão competindo pelo mesmo ser vivo, ok? Questão 4. Por que as bromélias e orquídeas que crescem sobre outras árvores não são parasitas? Gente, o parasita, ele vai prejudicar o seu hospedeiro. E as bromélias e orquídeas, elas só utilizam os outros vegetais como suporte. Então, a gente fala que essa relação é uma relação de epifitismo. Elas são plantas epífitas. Vamos para o próximo. Leia os quadrinhos a seguir, depois responda ao que se pede. O leopardo e o leão disputam o mesmo tipo de alimento na competição. E no predatismo, o leão come a zebra. A figura representa 2 relações ecológicas que ocorrem entre os seres vivos. Quais são elas? Justifique sua resposta. Então, uma é a competição e outra é o predatismo. O que a gente pode falar? A competição é uma relação desarmônica interespecífica, porque é entre seres de espécies diferentes, causando prejuízo para quem aqui? Para pelo menos um, né? Porque eles estão competindo, eles estão disputando aqui o alimento. Então, quem perder essa disputa é quem vai sofrer o prejuízo. E o predatismo? Também interespecífica, porque é entre espécies diferentes, aonde um é prejudicado. Quem é o prejudicado aqui? A zebra, ok? Vamos lá agora para a última questão da unidade 3. A gente tem que responder aqui sobre essas 3 relações ecológicas: sociedade, canibalismo e parasitismo. Primeira, como é feita a comunicação entre os membros de uma sociedade? Como é que eles vão se comunicar? Vamos lá. A comunicação entre membros de uma sociedade é feita por meio de sons, por meio das cores diferentes que tem, por meio do contato físico e por meio também de feromônios, que são hormônios liberados e que vão atrair seres da mesma espécie. Questão 2. Por que as fêmeas do louva-a-Deus se alimentam dos machos após a cópula? Poderíamos responder o seguinte: isso ocorre provavelmente em virtude da necessidade de maiores reservas energéticas para as fêmeas nutrirem os embriões, ok?
E o parasitismo? Explique esse tipo de interação ecológica. Como vocês poderiam explicar? É uma interação entre indivíduos de espécies diferentes em que um vive à custa do outro, prejudicando-o. Nessa interação ecológica, nós temos o organismo que se beneficia, que é o parasita, e o prejudicado, que é o hospedeiro. Ok, meninos? Vamos agora para a unidade 4, na página 357. Também é um jogo rápido. Vamos lá. O que são combustíveis fósseis? Eles são fontes renováveis de energia? Bom, combustíveis fósseis, o que são? São um produto, né, que tem origem na decomposição de organismos mortos e no acúmulo, na sedimentação dessa matéria orgânica que ficou aí se acumulando por milhares ou até milhões de anos. Eles são fontes renováveis de energia? Não, não são fontes renováveis porque demoram muito tempo para serem produzidos, ok? Próxima página, 364, questão 3. É a última questão dessa unidade, né? Vamos lá. Aqui embaixo, questão 3. Muitos estudos atuais têm apontado um aumento considerável na concentração de gás carbônico na atmosfera a partir da Revolução Industrial. As principais atividades responsáveis seriam a queima de combustíveis fósseis, o aumento do desmatamento das florestas, né, ou das áreas florestadas, conforme pode ser observado no esquema a seguir. Então, aqui a gente está verificando, olha, que tem o gás carbônico que vai para a fotossíntese, mas ele é retirado da atmosfera pela fotossíntese, mas ele está chegando na atmosfera também por diversas formas, pela respiração das células, pelos fungos e bactérias, pela produção de alimento, né? Pela combustão. Então, vamos lá para a pergunta. Acredita-se que a alta concentração atmosférica de gás carbônico esteja relacionada com o aumento da temperatura da Terra, o que pode provocar mudanças climáticas significativas no planeta. Abaixo estão alguns mecanismos utilizados para diminuir estes impactos e a respectiva justificativa para seu uso. Aponte a alternativa que apresenta um erro em sua proposta. Então, aqui tem que ter muita atenção, porque a gente não vai marcar o correto, a gente vai marcar o que está errado. E aí a questão aqui, o item errado, é a letra C. Remoção de áreas de floresta madura e substituição por plantações, pois em seus estágios iniciais de crescimento, as plantas tendem a absorver mais gás carbônico. Não, é ao contrário. Quanto mais madura a floresta, mais gás carbônico é absorvido, ok? Meninos, depois eu coloquei uma atividade que vocês iam responder no caderno. Importância da água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo para os seres vivos. E também coloquei mais 3 itens sobre rotação de culturas, né? Que eu coloquei um vídeo para vocês assistirem, fazerem a pesquisa e essa parte de rotação de culturas, a gente já falou exatamente sobre elas lá na nossa aula de visão, na nossa online. Então, eu vou aqui para a importância desses elementos químicos, que está logo no início da unidade 4, nos ciclos biogeoquímicos. Vamos lá, então, já deixei aqui marcado para facilitar para vocês. Importância da água para os seres vivos. Isso está lá na página 352, ok? A água é um componente vital para todos os seres vivos, ou seja, o ser vivo depende da água para viver, e o acesso e a disponibilidade desse recurso influenciam diretamente em processos como produção de alimentos pelas plantas e decomposição em ambientes terrestres. Vamos para o próximo elemento, que é o carbono.
Qual a importância do carbono para os seres vivos? Ele forma a estrutura de moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios e proteínas. Ou seja, ele forma a estrutura de moléculas que são indispensáveis para todos os seres vivos, que nós necessitamos na nossa alimentação e para a construção do corpo, ok? Formação e desenvolvimento. Próximo, oxigênio. É essencial para os seres vivos, principalmente para os que utilizam o oxigênio na respiração celular, ok? Nitrogênio. O nitrogênio é importante porque ele compõe muitas moléculas também indispensáveis para os seres vivos, como os aminoácidos, que vão formar as proteínas, os ácidos nucleicos, que um tipo de ácido nucleico que vocês já devem ter ouvido falar é o DNA, né, que vai trazer a nossa informação genética. E, além disso, o nitrogênio também pode, muitas vezes, ser um fator limitante para o desenvolvimento dos vegetais. Pode permitir o melhor desenvolvimento se houver nitrogênio suficiente no solo, ou impedir o desenvolvimento se houver falta de nitrogênio no solo, ok? E o último elemento, o fósforo. A importância do fósforo para os seres vivos. Formar uma das principais moléculas dos seres vivos, que é o DNA. E, além disso, o fósforo faz parte da constituição dos ossos e dentes. Meninos, com isso nós encerramos a nossa correção. Então, a gente concluiu com isso o caderno 1, tá? Já falamos sobre todas as unidades, corrigimos todos os exercícios, fizemos a aula de revisão online. Então, agora vocês já estão preparados para a realização da nossa prova. Amanhã eu volto para poder passar para vocês a explicação da nossa prova. Combinado? Por hoje é só, meninos. E até amanhã, até quinta-feira. Bye!